Ela apertou o urso de pelúcia para testar o botão e ouviu um nome que congelou o ar. Um gesto bobo abriu a porta de um passado que a família evitava. Thaís Lourenço, uma estudante do ensino médio, vivia a rotina comum de qualquer adolescente em Campo Grande no ano de 2025. Suas manhãs eram preenchidas com as aulas, as tardes com os estudos e as conversas com amigos. E as noites, muitas vezes, com o silêncio que preenchia a casa após o jantar. No entanto, por trás da aparente normalidade, Thaís carregava um vazio particular, uma ausência que a acompanhava desde a mais tenra infância. Ela tinha apenas 3 anos quando seu pai faleceu, uma idade em que as memórias mais vívidas ainda estão se formando. Como resultado, Thaís não possuía lembranças diretas dele, nenhum eco de sua voz, nenhuma imagem clara de seu rosto em movimento, apenas fragmentos de histórias contadas pela mãe e por familiares. Essa falta de conexão direta com uma figura tão fundamental deixava uma lacuna em sua identidade, um espaço que, por mais que tentasse preencher com imaginação, permanecia inatingível. Diariamente, em sua carteira, Thaís guardava uma pequena foto 3x4 do pai. Era uma imagem um tanto desbotada pelo tempo, mas nela ele sorria de forma genuína. Aquele pedaço de papel era seu elo mais tangível com ele, uma espécie de talismã que a acompanhava em todos os lugares. Ela o olhava ocasionalmente, tentando decifrar o sorriso, imaginando a voz que o acompanharia. Para Thaís, não se tratava de idealizar um herói inalcançável, mas de uma necessidade mais simples e profunda. Ela desejava ouvir a risada dele novamente. Não as descrições de como ele ria, mas o som real, a melodia de sua alegria. Essa era a memória que ela nunca tivera, o som que nunca pudera registrar em sua mente e que, por isso, se tornara o objeto de sua maior saudade. A saudade de Thaís era uma emoção complexa. Não era a dor aguda da perda recente, mas uma melancolia constante, um anseio por algo que ela nunca conheceu de fato, mas que sentia falta em sua essência. Era a busca por uma conexão perdida, um desejo de compreender quem era o homem que a gerou e que partiu tão cedo. Esse sentimento moldava, de maneira sutil, suas interações e sua percepção do mundo, tornando-a uma observadora atenta das relações paternas ao seu redor e uma sonhadora silenciosa de um passado que lhe fora negado. A foto na carteira não era apenas uma lembrança, era um lembrete diário de sua busca, uma promessa tácita de que, de alguma forma, ela encontraria uma maneira de se aproximar daquele pai que só conhecia por meio de histórias e de um sorriso estático. No ano de 2025, em Campo Grande, a rotina da vizinhança foi momentaneamente alterada por um evento comum, uma venda de garagem. Organizada por Dona Dalva, uma figura conhecida no bairro por sua disposição em desapegar de itens acumulados ao longo dos anos, a venda atraía moradores em busca de pechinchas ou simplesmente curiosos. Mesas improvisadas com lençóis estendidos sobre cavaletes exibiam uma variedade de objetos, livros empoeirados, utensílios de cozinha fora de moda, roupas infantis que já não serviam e uma infinidade de quinquilharias que esperavam um novo propósito. O burburinho era constante, com vozes que barganhavam preços e risadas que ecoavam pelo quintal. Thaís Lourenço, impulsionada por uma mistura de tédio e a curiosidade inerente à sua idade, decidiu dar uma passada pela venda. Ela não procurava nada específico, apenas observava o movimento, talvez esperando encontrar algum item peculiar que pudesse servir de inspiração para um projeto escolar ou simplesmente para preencher uma tarde de sábado. Seus olhos percorriam as mesas, detendo-se brevemente em um disco antigo ou em uma caneca com um desenho engraçado, mas sem grande entusiasmo. Aquele ambiente, repleto de memórias alheias, parecia distante de suas próprias buscas.
Foi então que, em uma caixa mais afastada, quase escondido sob algumas peças de vestuário infantil e um jogo de tabuleiro incompleto, Thaís notou um ursinho de pelúcia. Ele não era particularmente atraente ou chamativo. Seu tecido macio, outrora vibrante, estava visivelmente gasto, com a cor desbotada pelo tempo e pelo uso. Algumas costuras, especialmente em um dos braços e na parte de trás da cabeça, haviam sido remendadas de forma um tanto rudimentar, com fios de cores diferentes que denunciavam reparos caseiros. O enchimento parecia um pouco murcho, e seus olhos de plástico, embora intactos, tinham perdido o brilho. Era um objeto que, à primeira vista, não se destacava em meio à profusão de itens da venda. Movida por uma leve curiosidade, Thaís estendeu a mão e pegou o ursinho. A textura do tecido, apesar de gasta, ainda era suave ao toque. Ao examiná-lo, seus dedos percorreram as costuras, e quase por instinto, ela notou uma pequena protuberância na região do peito, disfarçada pela pelúcia. Parecia ser um botão, ou talvez um mecanismo interno de algum tipo. Sem pensar muito, apenas por um impulso de testar o objeto, Thaís apertou o ponto saliente. Um som rouco e distorcido emergiu do interior do ursinho. Não era uma melodia nem uma risada, mas uma única palavra, pronunciada com uma voz masculina que parecia vir de muito longe, abafada e ligeiramente arrastada pelo tempo e pelo provável mau funcionamento do módulo de áudio. A palavra era Thaís. O ar pareceu congelar ao redor dela. No meio do burburinho da venda de garagem, com as conversas e risadas dos outros clientes, Thaís sentiu como se o tempo tivesse parado apenas para ela. Seu próprio nome, proferido por uma voz desconhecida vinda de um brinquedo velho, causou um choque imediato. Uma onda de incredulidade a atingiu. Ela apertou o ursinho novamente, quase com a expectativa de que fosse um engano, uma falha, ou que a palavra se transformasse em outra coisa. Mas mais uma vez, o som rouco repetiu: Thaís. A sensação foi de que o ar foi sugado do local. A mente de Thaís correu, tentando encontrar uma explicação lógica. Seria uma coincidência? Um brinquedo programado com nomes comuns? No entanto, a forma como a palavra foi dita, com uma entonação que, apesar da distorção, parecia carregar um peso, fez com que a dúvida se instalasse. Aquele ursinho, que momentos antes era apenas mais um objeto esquecido em uma venda de garagem, transformou-se subitamente em algo misterioso e profundamente pessoal. A descoberta congelante não era apenas sobre um som, mas sobre a possibilidade de uma conexão inesperada com um passado que ela tanto buscava. Ao retornar para casa, Thaís levava o ursinho em mãos, não como um simples brinquedo recém-adquirido, mas como um objeto carregado de um mistério que a atormentava. A voz rouca, que pronunciara seu nome, ressoava em sua mente, transformando a tarde de sábado em um turbilhão de pensamentos. Ela se recolheu em seu quarto, o ursinho sobre a cama, e tentou racionalizar o acontecido. Seria um defeito, uma gravação aleatória de um nome comum? Contudo, a emoção que a invadira na venda de garagem, aquele congelamento do ar, a sensação de que o som era pessoal, era forte demais para ser simplesmente descartada. Ela apertou o ursinho novamente, com a esperança de que ele repetisse a palavra com mais clareza. O som, abafado e distorcido, veio de novo. Thaís. A incredulidade se misturava a uma estranha e poderosa esperança de que aquela voz pudesse ser a de seu pai. A necessidade de compartilhar a descoberta e buscar alguma confirmação era premente, mas a perspectiva de fazê-lo com a mãe trazia consigo apreensão. A mãe de Thaís, embora amorosa, sempre fora reservada quanto ao passado do pai. A dor da perda era uma ferida que, mesmo após anos, ainda não cicatrizara completamente,
e qualquer menção ao assunto era tratada com delicadeza, por vezes com um silêncio que indicava o desejo de não reabrir memórias dolorosas. Com o ursinho ainda em mãos, Thaís se dirigiu à sala. "Mãe, olhe o que eu encontrei na venda da dona Dalva", disse Thaís, estendendo o ursinho. A mãe o pegou e, sem grande interesse, perguntou: "Um ursinho velho, você gostou dele?" "Sim, mas não é só isso", Thaís continuou. Ele fala, aperta aqui." Ela indicou o ponto no peito do ursinho. A mãe, curiosa, apertou. O som rouco preencheu o silêncio da sala. "Thaís." A reação da mãe foi imediata. Seus olhos se arregalaram por um instante, e uma sombra de surpresa e dor cruzou seu rosto. "Isso é um brinquedo velho, Thaís. Deve ser um defeito ou uma gravação genérica. Muitos brinquedos falantes têm nomes comuns." A voz dela era tensa e ela devolveu o ursinho com pressa. Thaís tentou argumentar, explicando a sensação que tivera, a forma como a voz parecia ser dirigida a ela. "Mas mãe, é o meu nome, e a voz? Parece uma voz de homem." A mãe balançou a cabeça, visivelmente relutante em aprofundar a conversa. "Thaís, por favor, não vamos nos iludir com isso. Seu pai se foi há muito tempo. É um brinquedo, apenas isso. Não há nada mais." Ela tentou afastar a ideia, seu tom indicando um desejo claro de não reabrir aquela porta. A dor no olhar da mãe era evidente, um lembrete do esforço que ela fizera para seguir em frente. O dilema de Thaís se tornou palpável. Por um lado, a urgência de desvendar o mistério do ursinho e a esperança de uma conexão com o pai. Por outro, o respeito pelo desejo da mãe de manter o passado enterrado e evitar a dor que a memória do pai ainda causava. Insistir significava confrontar a mãe e reabrir feridas que ela tentava manter fechadas. Os obstáculos práticos se somavam à resistência emocional da mãe. O ursinho era um brinquedo antigo e danificado, com um módulo de áudio primitivo e uma gravação tão distorcida que mal se podia discernir a palavra Thaís. Para a mãe, era apenas um brinquedo quebrado, sem valor ou significado real, e uma potencial distração que poderia levar Thaís a idealizar demais o pai que mal conheceu. Ela temia que a falta de memórias concretas levasse a filha a criar uma imagem inatingível, baseada em um som fragmentado, o que poderia gerar mais frustração e dor no futuro. A dificuldade técnica de extrair qualquer outra informação daquele dispositivo rudimentar apenas reforçava a posição da mãe. Era um esforço inútil. Thaís, no entanto, sentia o peso desses obstáculos. Mas a voz em seu interior era um chamado que ela não conseguia ignorar. Apesar da resistência da mãe e do receio de reabrir feridas antigas, a voz do ursinho continuava a ecoar na mente de Thaís. Aquele som, por mais distorcido que fosse, acendera uma fagulha de esperança e curiosidade que ela não conseguia ignorar. A possibilidade de que aquele objeto pudesse ser um elo com o pai que ela nunca conheceu era forte demais para ser descartada. Impulsionada por essa esperança e pela necessidade de respostas concretas, Thaís decidiu que precisava de ajuda especializada para desvendar o mistério do módulo de áudio. Sua busca por auxílio a levou até a pequena oficina de seu Eupídio, o técnico de eletrônica do bairro. O local era um emaranhado de fios, placas de circuito, ferramentas e aparelhos eletrônicos de todas as épocas, desde rádios antigos até televisores de tubo. Seu Eupídio, um homem de meia idade com óculos na ponta do nariz e mãos calejadas pelo trabalho, era conhecido por sua paciência e habilidade em consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. Thaís, com o ursinho cuidadosamente embalado em uma sacola, explicou a situação, a voz rouca e a palavra Thaís que emergia do brinquedo. Seu Eupídio ouviu com atenção, com uma expressão cética, mas profissional. Ele pegou o ursinho, apertou o botão e ouviu a gravação fragmentada.
Um brinquedo antigo com módulo de voz, ele murmurou, examinando o objeto. Pode ser qualquer coisa, Thaís. Brinquedos assim costumam ter gravações genéricas ou estarem danificados. Mas vamos dar uma olhada. O processo de seu Eupídio foi metódico. Primeiro, ele precisou abrir o ursinho sem danificá-lo ainda mais. Com cuidado, desfez as costuras remendadas e retirou o pequeno módulo de áudio. O dispositivo era rudimentar. Uma pequena placa de circuito com um chip visivelmente antigo e alguns componentes corroídos. Aparentemente, a umidade e o tempo haviam feito seu trabalho. Ele conectou o módulo a um multímetro para testar a bateria, que estava quase esgotada, e depois a um pequeno amplificador para tentar limpar o som. As dificuldades técnicas eram consideráveis. O chip era de um modelo obsoleto, e a gravação parecia estar em um formato proprietário, ou simplesmente muito danificada. Seu Eupídio passou horas tentando extrair qualquer sinal inteligível. Ele limpou os contatos com um pincel fino e álcool isopropílico, usou uma lupa para inspecionar as microsoldagens e tentou diferentes configurações em seus equipamentos de teste. A cada tentativa, Thaís observava, apreensiva, a esperança oscilando entre a frustração e a expectativa. Após diversas tentativas e a substituição de alguns componentes menores, seu Eupídio finalmente conseguiu um avanço. Com um soldador de ponta fina e uma paciência notável, ele conseguiu estabilizar a conexão com o chip principal. De repente, o pequeno alto-falante conectado à sua bancada emitiu um som mais nítido do que o que Thaís ouvira até então. A voz, ainda rouca, mas agora mais clara, repetiu: "Thaís, papai te ama." O choque foi instantâneo. A segunda parte da gravação, "Papai te ama", que antes estava completamente inaudível, agora se revelava. Mas a surpresa de seu Eupídio não parou por aí. Enquanto manipulava o chip, ele notou uma pequena variação nos dados, um indicador de que poderia haver mais informações armazenadas. Com um programa de recuperação de dados, adaptado para chips antigos, ele conseguiu acessar uma segunda faixa de áudio. Essa segunda faixa era ainda mais distorcida, quase um sussurro, mas continha uma sequência de sons que pareciam ser números e uma palavra. Ainda mais intrigante foi o que ele encontrou fisicamente. Ao examinar a placa de circuito sob a lupa com mais atenção, seu Eupídio percebeu que, por baixo de uma camada de sujeira e oxidação, havia uma minúscula anotação escrita à mão na parte de trás da placa, quase imperceptível. Era um endereço antigo, acompanhado de uma data. Rua das Acácias, 127, 2009. Ele mostrou a Thaís, apontando com a pinça. A descoberta crucial acendeu uma nova luz para Thaís. Aquele não era apenas um brinquedo quebrado com uma gravação aleatória. Era uma mensagem, uma declaração de amor do pai que ela nunca ouvira, e agora uma pista tangível. O endereço e a data eram informações concretas, um ponto de partida para sua busca. A fagulha de esperança dentro dela se transformou em uma chama mais forte. Ao retornar para casa, Thaís correu para a mãe, o ursinho e a pequena anotação em mãos. "Mãe, seu Eupídio conseguiu." Ele recuperou a gravação completa. O pai disse: "Thaís, papai te ama, e tem um endereço aqui, uma anotação na placa." A mãe de Thaís, ao ouvir a gravação completa e ver o endereço, não conseguiu manter sua postura de resistência. Seus olhos se encheram de lágrimas e uma expressão de surpresa e dor se misturou com uma ponta de curiosidade. Ela pegou o ursinho, apertou-o e ouviu a voz do marido, agora mais clara, dizendo o nome da filha e a frase de amor. A barreira que ela havia construído ao redor de suas memórias começou a se fragmentar. Embora ainda reticente em mergulhar de cabeça no passado, a evidência era inegável.
A persistência de Thaís e a concretude da descoberta haviam quebrado o gelo, e uma ponta de resignação, misturada com uma nova e tênue esperança, começou a surgir no olhar da mãe. Aquele endereço antigo não era apenas um dado. Era um convite para desvendar o quebra-cabeça do passado. Apesar da resistência da mãe e do receio de reabrir feridas antigas, a voz do ursinho continuava a ecoar na mente de Thaís. Aquele som, por mais distorcido que fosse, acendera uma fagulha de esperança e curiosidade que ela não conseguia ignorar. A possibilidade de que aquele objeto pudesse ser um elo com o pai que ela nunca conheceu era forte demais para ser descartada. Impulsionada por essa esperança e pela necessidade de respostas concretas, Thaís decidiu que precisava de ajuda especializada para desvendar o mistério do módulo de áudio. Sua busca por auxílio a levou até a pequena oficina de seu Eupídio, o técnico de eletrônica do bairro. O local era um emaranhado de fios, placas de circuito, ferramentas e aparelhos eletrônicos de todas as épocas, desde rádios antigos até televisores de tubo. Seu Eupídio, um homem de meia idade com óculos na ponta do nariz e mãos calejadas pelo trabalho, era conhecido por sua paciência e habilidade em consertar o que parecia irremediavelmente quebrado. Thaís, com o ursinho cuidadosamente embalado em uma sacola, explicou a situação, a voz rouca e a palavra Thaís que emergia do brinquedo. Seu Eupídio ouviu com atenção, com uma expressão cética, mas profissional. Ele pegou o ursinho, apertou o botão e ouviu a gravação fragmentada. Um brinquedo antigo com módulo de voz, ele murmurou examinando o objeto. Pode ser qualquer coisa, Thaís. Brinquedos assim costumam ter gravações genéricas ou estarem danificados, mas vamos dar uma olhada. O processo de seu Eupídio foi metódico. Primeiro, ele precisou abrir o ursinho sem danificá-lo ainda mais. Com cuidado, desfez as costuras remendadas e retirou o pequeno módulo de áudio. O dispositivo era rudimentar, uma pequena placa de circuito com um chip visivelmente antigo e alguns componentes corroídos. Aparentemente, a umidade e o tempo haviam feito seu trabalho. Ele conectou o módulo a um multímetro para testar a bateria, que estava quase esgotada, e depois a um pequeno amplificador para tentar limpar o som. As dificuldades técnicas eram consideráveis. O chip era de um modelo obsoleto, e a gravação parecia estar em um formato proprietário ou simplesmente muito danificada. Seu Eupídio passou horas tentando extrair qualquer sinal inteligível. Ele limpou os contatos com um pincel fino e álcool isopropílico, usou uma lupa para inspecionar as microsoldagens e tentou diferentes configurações em seus equipamentos de teste. A cada tentativa, Thaís observava, apreensiva, a esperança oscilando entre a frustração e a expectativa. Após diversas tentativas e a substituição de alguns componentes menores, seu Eupídio finalmente conseguiu um avanço. Com um soldador de ponta fina e uma paciência notável, ele conseguiu estabilizar a conexão com o chip principal. De repente, o pequeno alto-falante conectado à sua bancada emitiu um som mais nítido do que o que Thaís ouvira até então. A voz, ainda rouca, mas agora mais clara, repetiu: Thaís, papai te ama. O choque foi instantâneo. A segunda parte da gravação, Papai Te Ama, que antes estava completamente inaudível, agora se revelava. Mas a surpresa de seu Eupídio não parou por aí. Enquanto manipulava o chip, ele notou uma pequena variação nos dados, um indicador de que poderia haver mais informações armazenadas. Com um programa de recuperação de dados adaptado para chips antigos, ele conseguiu acessar uma segunda faixa de áudio. Essa segunda faixa era ainda mais distorcida, quase um sussurro, mas continha uma sequência de sons que pareciam ser números e uma palavra. Ainda mais intrigante foi o que ele encontrou fisicamente.
Ao examinar a placa de circuito sob a lupa com mais atenção, seu Eupídio percebeu que por baixo de uma camada de sujeira e oxidação havia uma minúscula anotação escrita à mão na parte de trás da placa, quase imperceptível. Era um endereço antigo acompanhado de uma data: Rua das Acácias, 127, 2009. Ele mostrou a Thaís, apontando com a pinça. A descoberta crucial acendeu uma nova luz para Thaís. Aquele não era apenas um brinquedo quebrado com uma gravação aleatória. Era uma mensagem, uma declaração de amor do pai que ela nunca ouvira e agora uma pista tangível. O endereço e a data eram informações concretas, um ponto de partida para sua busca. A fagulha de esperança dentro dela se transformou em uma chama mais forte. Ao retornar para casa, Thaís correu para a mãe, o ursinho e a pequena anotação em mãos. Mãe, seu Eupídio conseguiu. Ele recuperou a gravação completa. O pai disse: Thaís, papai te ama. E tem um endereço aqui, uma anotação na placa. A mãe de Thaís, ao ouvir a gravação completa e ver o endereço, não conseguiu manter sua postura de resistência. Seus olhos se encheram de lágrimas, e uma expressão de surpresa e dor se misturou com uma ponta de curiosidade. Ela pegou o ursinho, apertou-o e ouviu a voz do marido, agora mais clara, dizendo o nome da filha e a frase de amor. A barreira que ela havia construído ao redor de suas memórias começou a se fragmentar. Embora ainda reticente em mergulhar de cabeça no passado, a evidência era inegável. A persistência de Thaís e a concretude da descoberta haviam quebrado o gelo, e uma ponta de resignação, misturada com uma nova e tênue esperança, começou a surgir no olhar da mãe. Aquele endereço antigo não era apenas um dado, era um convite para desvendar o quebra-cabeça do passado. A pista do endereço antigo, Rua das Acácias, 127, 2009, fornecida por seu Eupídio, tornou-se o próximo ponto de partida para Thaís. A mãe, embora ainda carregando a dor das memórias, não conseguiu mais ignorar a intensidade da descoberta. A voz do marido, clara o suficiente para ser reconhecida, e a declaração de amor para a filha, haviam abalado sua resolução de manter o passado enterrado. A curiosidade e a necessidade de entender o propósito daquele objeto, agora carregado de um significado tão pessoal, superaram o receio. Juntas, mãe e filha decidiram seguir a trilha deixada pelo pai. A Rua das Acácias, embora não fosse mais o centro de suas vidas, era um nome familiar. A mãe de Thaís lembrou-se de que, por volta de 2009, o pai de Thaís costumava frequentar um pequeno estúdio de gravações de áudio que oferecia serviços diversos, incluindo a personalização de brinquedos, localizado naquele endereço. Era um tipo de negócio popular na época, onde as pessoas podiam gravar mensagens para presentes especiais. Com essa informação, a busca se direcionou para encontrar alguém que pudesse ter trabalhado ou conhecido o pai de Thaís naquele período. Após algumas tentativas, perguntando a vizinhos mais antigos na Rua das Acácias e em estabelecimentos comerciais que resistiram ao tempo, elas finalmente encontraram Zeca. Zeca, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor, era um antigo amigo do pai de Thaís. Ele ainda morava no mesmo bairro, em uma casa modesta que não havia mudado muito ao longo dos anos, e ocasionalmente trabalhava com pequenos reparos elétricos, mantendo-se conectado à comunidade. Ao ouvirem o nome do pai, os olhos de Zeca se iluminaram com uma mistura de nostalgia e surpresa. Thaís, com o ursinho em mãos, explicou toda a história. A venda de garagem, a voz rouca, a recuperação do áudio por seu Eupídio e a descoberta do endereço. A mãe de Thaís complementou, adicionando detalhes sobre o temperamento do pai e a época em que ele frequentava aquele estúdio. Zeca ouviu atentamente, seu semblante mudando de curiosidade para um reconhecimento profundo. Quando Thaís reproduziu a gravação, Thaís, papai te ama,
O amigo do pai fechou os olhos por um instante. A voz, embora vinda de um brinquedo, era inconfundível para ele. É ele, Zeca afirmou com a voz embargada. É a voz do seu pai, Thaís. Eu me lembro bem desse ursinho e daquele estúdio na Rua das Acácias. Zeca então começou a contar a história por trás do ursinho, preenchendo as lacunas de um passado desconhecido para Thaís. Ele confirmou que no ano de 2009, o pai de Thaís havia passado semanas planejando um presente muito especial para o primeiro aniversário da filha. O estúdio de brinquedos do bairro, um pequeno estabelecimento que oferecia a gravação de mensagens em módulos de áudio para serem inseridos em pelúcias, era o local escolhido. O pai de Thaís, segundo Zeca, estava extremamente empolgado com a ideia. Ele queria que fosse perfeito, Zeca recordou, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Passou dias pensando no que dizer, praticando a voz para que ficasse clara e cheia de amor. Ele me mostrava o ursinho todo orgulhoso e dizia que era para você, Thaís, para que você sempre tivesse um pedacinho dele, mesmo quando ele não pudesse estar por perto. Zeca descreveu o entusiasmo e a dedicação do pai de Thaís, revelando uma camada de profundidade e amor que Thaís só conhecia por meio de histórias genéricas. Ele contou como o pai se esforçava para ser um bom pai, mesmo antes de Thaís completar 1 ano. O ursinho não era apenas um brinquedo. Era a materialização de um amor paterno que buscava transcender o tempo e a distância. O pai queria que Thaís, ao apertar o ursinho no futuro, ouvisse diretamente dele o quanto era amada. As palavras de Zeca foram um bálsamo para Thaís. A busca por uma conexão perdida, o anseio por ouvir a risada do pai, agora se transformava em uma compreensão mais profunda de seu caráter e de seu amor. Para a mãe de Thaís, ouvir Zeca falar com tanto carinho e detalhe sobre o marido trouxe à tona memórias que ela havia guardado, mas também uma nova perspectiva sobre o legado que ele deixou. A descoberta não era apenas sobre um ursinho com uma gravação. Era sobre a revelação de um propósito original, um gesto de amor planejado com antecedência que finalmente encontrava seu caminho até a filha. A pista do endereço antigo, Rua das Acácias, 127, 2009, fornecida por seu Eupídio, tornou-se o próximo ponto de partida para Thaís. A mãe, embora ainda carregando a dor das memórias, não conseguiu mais ignorar a intensidade da descoberta. A voz do marido, clara o suficiente para ser reconhecida, e a declaração de amor para a filha haviam abalado sua resolução de manter o passado enterrado. A curiosidade e a necessidade de entender o propósito daquele objeto, agora carregado de um significado tão pessoal, superaram o receio. Juntas, mãe e filha decidiram seguir a trilha deixada pelo pai. A Rua das Acácias, embora não fosse mais o centro de suas vidas, era um nome familiar. A mãe de Thaís lembrou-se de que, por volta de 2009, o pai de Thaís costumava frequentar um pequeno estúdio de gravações de áudio que oferecia serviços diversos, incluindo a personalização de brinquedos, localizado naquele endereço. Era um tipo de negócio popular na época, onde as pessoas podiam gravar mensagens para presentes especiais. Com essa informação, a busca se direcionou para encontrar alguém que pudesse ter trabalhado ou conhecido o pai de Thaís naquele período. Após algumas tentativas, perguntando a vizinhos mais antigos na Rua das Acácias e em estabelecimentos comerciais que resistiram ao tempo, elas finalmente encontraram Zeca. Zeca, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor, era um antigo amigo do pai de Thaís. Ele ainda morava no mesmo bairro, em uma casa modesta que não havia mudado muito ao longo dos anos, e ocasionalmente trabalhava com pequenos reparos elétricos, mantendo-se conectado à comunidade. Ao ouvirem o nome do pai, os olhos de Zeca se iluminaram com uma mistura de nostalgia e surpresa. Thaís, com o ursinho em mãos,
explicou toda a história. A venda de garagem, a voz rouca, a recuperação do áudio por seu Elpidio e a descoberta do endereço. A mãe de Thaís complementou, adicionando detalhes sobre o temperamento do pai e a época em que ele frequentava aquele estúdio. Zeca ouviu atentamente, seu semblante mudando de curiosidade para um reconhecimento profundo. Quando Thaís reproduziu a gravação, "Thaís, papai te ama", o amigo do pai fechou os olhos por um instante. A voz, embora vinda de um brinquedo, era inconfundível para ele. "É ele", Zeca afirmou com a voz embargada. "É a voz do seu pai, Thaís. Eu me lembro bem desse ursinho e daquele estúdio na Rua das Acácias." Zeca então começou a contar a história por trás do ursinho, preenchendo as lacunas de um passado desconhecido para Thaís. Ele confirmou que no ano de 2009, o pai de Thaís havia passado semanas planejando um presente muito especial para o primeiro aniversário da filha. O estúdio de brinquedos do bairro, um pequeno estabelecimento que oferecia a gravação de mensagens em módulos de áudio para serem inseridos em pelúcias, era o local escolhido. O pai de Thaís, segundo Zeca, estava extremamente empolgado com a ideia. Ele queria que fosse perfeito. Zeca recordou, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Passou dias pensando no que dizer, praticando a voz para que ficasse clara e cheia de amor. Ele me mostrava o ursinho, todo orgulhoso, e dizia que era para você, Thaís, para que você sempre tivesse um pedacinho dele, mesmo quando ele não pudesse estar por perto. Zeca descreveu o entusiasmo e a dedicação do pai de Thaís, revelando uma camada de profundidade e amor que Thaís só conhecia por meio de histórias genéricas. Ele contou como o pai se esforçava para ser um bom pai, mesmo antes de Thaís completar 1 ano. O ursinho não era apenas um brinquedo, era a materialização de um amor paterno que buscava transcender o tempo e a distância. O pai queria que Thaís, ao apertar o ursinho no futuro, ouvisse diretamente dele o quanto era amada. As palavras de Zeca foram um bálsamo para Thaís. A busca por uma conexão perdida, o anseio por ouvir a risada do pai, agora se transformava em uma compreensão mais profunda de seu caráter e de seu amor. Para a mãe de Thaís, ouvir Zeca falar com tanto carinho e detalhe sobre o marido trouxe à tona memórias que ela havia guardado, mas também uma nova perspectiva sobre o legado que ele deixou. A descoberta não era apenas sobre um ursinho com uma gravação, era sobre a revelação de um propósito original, um gesto de amor planejado com antecedência que finalmente encontrava seu caminho até a filha. De volta à casa de Thaís, na sala de estar, o ambiente estava carregado de uma expectativa silenciosa. Thaís, sua mãe e Zeca estavam reunidos, os três sentados no sofá, com o ursinho de pelúcia no centro, sobre a pequena mesa de centro. A luz da tarde que entrava pela janela criava um cenário quase solene. Seu Elpidio, que havia se empenhado em recuperar a gravação completa, não pôde comparecer, mas enviara o áudio em um pequeno dispositivo de reprodução, garantindo que a mensagem pudesse ser ouvida com a máxima clareza possível. A tensão no ar era palpável, uma mistura de apreensão e uma esperança quase dolorosa. Thaís segurava o pequeno aparelho com as mãos trêmulas. Ao lado dela, a mãe respirava fundo, os olhos fixos no ursinho, uma expressão de profunda emoção e vulnerabilidade em seu rosto. Zeca, sentado em frente, observava a cena com um olhar de empatia e respeito, ciente do significado daquele momento. Thaís apertou o botão de reprodução. A voz do pai de Thaís preencheu o ambiente. Desta vez, não havia distorção ou ruído. A gravação estava nítida, clara, como se o pai estivesse ali, no mesmo cômodo. As primeiras palavras foram as já conhecidas, mas agora com uma entonação completa e cheia de carinho. "Thaís, papai te ama." A frase, antes um fragmento, agora ressoava com todo o seu peso e ternura.
Em seguida, a gravação revelou-se mais longa e íntima. O pai de Thaís começou a contar uma pequena história, falando diretamente para a filha que ele mal conhecera. Ele descreveu o quanto ela era pequena quando nasceu, como suas mãozinhas apertavam o dedo dele com uma força surpreendente e como ele mal podia esperar para vê-la crescer. A voz era suave, cheia de um amor incondicional, um tom que Thaís nunca havia escutado, mas que parecia familiar e acolhedor. Ele mencionou pequenos detalhes do cotidiano, como o som da risada dela quando bebê e a forma como ela tentava alcançar os objetos coloridos no berço. E então, com uma voz que se tornou ainda mais emocionada e carregada de promessa, ele disse: "E quando você estiver maior, Thaís, o papai vai te ensinar a pedalar. Vamos correr juntos por aí, você vai ver. Vai ser a menina mais rápida da rua." A promessa era simples, mas carregava consigo o peso de um futuro imaginado, de momentos que nunca se concretizaram, mas que agora, através daquela gravação, ganhavam vida. A reação foi imediata e avassaladora. Thaís sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Era a primeira vez que ela ouvia a voz completa de seu pai, a primeira vez que ele falava diretamente com ela, não através de descrições, mas com suas próprias palavras, com a emoção genuína de um pai para sua filha. Ela apertou o ursinho contra o peito, como se quisesse absorver cada sílaba, cada nuance daquela voz que ela tanto ansiava por conhecer. Ao seu lado, a mãe de Thaís, que até então havia mantido uma postura de contenção, desabou em lágrimas silenciosas. A barreira de dor que ela havia construído ao longo dos anos se quebrou naquele instante. Ouvir a voz do marido, as memórias que ele compartilhava e a promessa feita à filha trouxe à tona não apenas a dor da perda, mas também a beleza do amor que os unia. Ela estendeu a mão e segurou a de Thaís, um gesto de conforto e compartilhamento daquele momento de profunda emoção. Zeca, que havia testemunhado a história desde o início, também tinha os olhos marejados. Ele balançou a cabeça em um gesto de confirmação, de que aquele era o amigo que ele conhecia, um homem cheio de planos e amor pela família. Para ele, a gravação era uma ponte entre o passado e o presente, um legado que finalmente chegava ao seu destino. A sala de estar, por alguns minutos, foi preenchida apenas pelo som da voz do pai de Thaís e pelos soluços contidos, um clímax emocional que transcendia o tempo e a ausência. Após a torrente emocional provocada pela voz completa do pai, a sala permaneceu em um silêncio carregado, preenchido apenas pelos ecos das palavras e pelos suspiros contidos. Thaís ainda apertava o ursinho contra o peito, sentindo a textura gasta da pelúcia e o peso do módulo de áudio em seu interior. Aquele objeto, antes uma curiosidade esquecida em uma venda de garagem, havia se transformado no elo mais tangível e poderoso com o pai que ela mal conhecera. A mãe, ao seu lado, segurava sua mão, compartilhando a dor e a beleza daquele momento de revelação. Zeca, o amigo do pai, observava a cena com uma mistura de tristeza e admiração. Enquanto a emoção começava a se acalmar, Thaís, quase por reflexo, continuou a acariciar o ursinho. Seus dedos percorreram as costuras remendadas, sentindo as irregularidades do tecido. Foi então que, na parte de trás do ursinho, perto de onde o módulo de áudio havia sido inserido e as costuras refeitas por seu eupídio, ela notou uma protuberância diferente. Não era a mesma do botão que ativava a voz, mas algo mais sólido, menor e mais rígido, escondido sob uma camada de pelúcia que parecia ligeiramente mais densa. A curiosidade, que a havia impulsionado desde o início daquela jornada, reacendeu-se. Com cuidado, Thaís começou a manipular a área. Havia uma costura um pouco mais frouxa ali, quase imperceptível à primeira vista, que parecia ter sido feita para ser desfeita. Com a ponta do dedo, ela conseguiu abrir uma pequena fenda na pelúcia, revelando um pequeno compartimento interno.
Dentro, embrulhado em um pedaço de tecido amassado e desbotado, estava um objeto metálico. Thaís puxou-o para fora. Era uma chave. Não uma chave comum de casa ou de carro, mas uma chave de formato específico, menor e mais delicada, com um design que evocava algo infantil. A cabeça da chave era redonda, e o dente, embora um pouco enferrujado pelo tempo, era inconfundível. Era uma chave de bicicleta infantil. Thaís olhou para a chave em sua mão, depois para o ursinho e então para a mãe e Zeca, com uma expressão de total perplexidade. Por que uma chave de bicicleta estaria escondida dentro de um ursinho de pelúcia, um presente de aniversário do pai? A lógica da situação parecia desafiar a compreensão imediata. A mãe de Thaís, igualmente confusa, olhava para a chave sem conseguir decifrar seu propósito. Foi Zeca quem reagiu primeiro, com um olhar de surpresa que rapidamente se transformou em uma profunda nostalgia. Ele pegou a chave da mão de Thaís. Ele a examinou, virando-a entre os dedos, e um sorriso melancólico surgiu em seu rosto, acompanhado de um brilho nos olhos que indicava uma memória distante, mas vívida. "Eu me lembro disso", Zeca disse, sua voz quase um sussurro. "Essa chave, eu a conheço." Ele olhou para Thaís e para a mãe, a emoção transbordando em suas palavras. "O pai de vocês. Ele tinha um plano que nunca conseguiu realizar completamente." Zeca fez uma pausa, como se estivesse revivendo cada detalhe daquele passado. Ele queria que o primeiro aniversário da Thaís fosse inesquecível. Não era apenas o ursinho com a gravação. Ele queria dar a ela um presente que simbolizasse a liberdade, a alegria de crescer. Zeca então revelou a história completa do presente esquecido. Ele contou que, além do ursinho, o pai de Thaís havia comprado uma bicicleta Monarch azul, um modelo clássico e robusto, perfeita para uma criança pequena. A bicicleta, novinha em folha, havia sido cuidadosamente escolhida pelo pai, que já imaginava Thaís aprendendo a pedalar com ele ao lado, exatamente como havia prometido na gravação do ursinho. A chave que Thaís acabara de encontrar era a chave da trava de segurança da bicicleta, um detalhe que o pai havia planejado esconder junto com a mensagem, para que a descoberta do presente fosse completa e cheia de surpresas. "Ele me pediu para guardar a bicicleta", Zeca continuou, os olhos marejados. "Disse que era para ser uma surpresa. Ele a deixou no depósito que tínhamos em comum, nos fundos da minha casa, para que ficasse guardada até o aniversário. Era para ser o grande presente do primeiro ano da Thaís. A bicicleta Monarch azul, destinada a ser um símbolo de alegria e companheirismo entre pai e filha, permaneceu intocada no depósito por todos aqueles anos. O pai de Thaís havia falecido antes que o aniversário de um ano chegasse, e a bicicleta, junto com a chave e a gravação no ursinho, ficou esquecida, um presente que nunca chegou ao seu destino." Zeca, em meio à dor da perda do amigo, não teve coragem de mexer nos pertences que o pai de Thaís havia deixado em seu depósito. E o tempo fez com que a memória da bicicleta e de sua chave se esvaísse, até ser reativada por aquele pequeno objeto metálico. A revelação de Zeca trouxe uma nova onda de emoção à sala. Para Thaís, a chave não era apenas um pedaço de metal. Era a materialização de mais um gesto de amor e de um futuro imaginado pelo pai. A tristeza de não ter recebido o presente na época misturava-se com a profunda gratidão pela descoberta tardia. Era como se o pai, de alguma forma, tivesse previsto a jornada de Thaís, plantando pistas para que ela desvendasse seu amor ao longo do tempo. Para a mãe, a história da bicicleta e da chave era mais uma prova do carinho e da dedicação do marido, um homem que planejava com tanto esmero o futuro de sua filha. Aquele plot twist suave, verossímil e profundamente pessoal não era apenas uma surpresa na narrativa, mas um elo perdido que finalmente se reconectava.
A revelação da bicicleta Monarch azul, guardada no depósito de Zeca por tantos anos, transformou a dor da perda em um novo propósito para Thaís. O presente que o pai havia planejado com tanto carinho para seu primeiro aniversário agora se tornava um projeto de conexão e resgate. Com a chave em mãos e o coração cheio de uma emoção renovada, Thaís decidiu que daria vida àquela promessa. Na manhã seguinte, Thaís e Zeca foram até o depósito. O local era empoeirado e um pouco escuro, mas no canto, coberta por um pano velho, estava a bicicleta. Ao remover o tecido, revelou-se a Monarch azul, um modelo clássico, exatamente como Zeca havia descrito. A bicicleta estava suja e empoeirada, com alguns pontos de ferrugem no guidão e nos aros, e os pneus estavam murchos e ressecados. Apesar do estado de abandono, a estrutura era robusta, e a cor azul, embora opaca, ainda guardava um pouco de seu brilho original. Era um testemunho silencioso do tempo que havia passado, mas também da durabilidade da intenção de seu pai. O processo de restauração começou ali mesmo. Zeca, com sua experiência em pequenos reparos, guiou Thaís em cada etapa. Eles levaram a bicicleta para o quintal de Zeca, onde havia mais luz e espaço. Primeiro, limparam a bicicleta minuciosamente, removendo a sujeira e a poeira acumuladas. Em seguida, lixaram as partes enferrujadas, aplicando um convertedor de ferrugem para proteger o metal. Thaís, inicialmente um pouco hesitante com as ferramentas, logo se envolveu na tarefa, aprendendo a lixar, polir e apertar parafusos. Juntos, trocaram os pneus e as câmaras de ar, lubrificaram a corrente e os eixos e ajustaram os freios. O guidão, que estava um pouco torto, foi cuidadosamente endireitado. A parte mais visível da restauração foi a pintura. Thaís escolheu um tom de azul vibrante, semelhante ao original, mas com um toque de renovação. Com paciência, aplicaram camadas de tinta, transformando a bicicleta antiga em um presente que parecia novo, mas que carregava a história de um legado. Durante todo o processo, Zeca compartilhou mais histórias sobre o pai de Thaís, sobre seu temperamento, seus sonhos e o quanto ele amava a filha. Cada parafuso apertado, cada mancha de ferrugem removida, cada pincelada de tinta se tornava um ato de cura e conexão, não apenas com a memória do pai, mas também com Zeca, que se tornou um elo vivo com aquele passado. Com a bicicleta reformada e brilhante, a promessa do pai de ensinar Thaís a pedalar estava prestes a ser cumprida. A cena se desenrolou na rua tranquila, em frente à casa de Thaís, sob a luz suave do final da tarde. A mãe de Thaís, que havia acompanhado a restauração da bicicleta e a jornada emocional da filha, estava presente, não mais com a resistência de antes, mas com uma leveza e um sorriso no rosto. Ela havia se permitido reabrir as memórias e o processo de Thaís a ajudara a curar suas próprias feridas. Thaís subiu na bicicleta Monarch azul, um pouco desajeitada no início. A mãe a segurava pelo banco e pelo guidão, oferecendo apoio e encorajamento. Mantenha o olhar para frente, Thaís, e pedale, pedale sem medo. A mãe instruía, sua voz suave e paciente. As primeiras tentativas foram marcadas por desequilíbrios e alguns tropeços, mas Thaís, impulsionada pela voz do pai em sua memória e pelo apoio da mãe, não desistiu. Aos poucos, Thaís começou a ganhar confiança. Os pés encontravam os pedais com mais naturalidade e o equilíbrio vinha com a prática. A mãe, gradualmente, soltava o banco por breves instantes, e Thaís sentia a liberdade de se mover sozinha. A risada da mãe preenchia o ar quando Thaís conseguia pedalar por alguns metros sem ajuda e Thaís sorria, sentindo uma alegria genuína e uma conexão profunda. Não era apenas a promessa do pai sendo cumprida, mas a criação de novas memórias com a mãe, um símbolo da cura das feridas e do fortalecimento de seu vínculo. A cena era de pura leveza e alegria, um momento de triunfo e de um novo começo.
Para selar essa jornada de descoberta e superação, Thaís e a mãe decidiram realizar um pequeno ritual no quintal de casa. Elas plantaram um ipê, uma árvore nativa conhecida por sua beleza e resistência e por florescer em cores vibrantes. O ato de plantar o ipê não era apenas um gesto simbólico. Era uma forma de honrar a memória do pai de Thaís, transformando a ausência em um legado de vida e crescimento. A árvore representava a força da família, a capacidade de florescer mesmo após tempos difíceis, e a conexão entre o passado, o presente e o futuro. Enquanto plantavam o ipê, Thaís segurava a foto 3x4 do pai em sua carteira, o ursinho de pelúcia agora ao seu lado, na grama. A bicicleta Monarch azul, brilhando sob o sol, estava encostada na parede do quintal. Cada um desses objetos, a venda de garagem onde tudo começou, o rádio gravador rudimentar dentro do ursinho que guardava a voz do pai, a foto 3x4 que era seu único elo visual e a bicicleta Monarch que representava uma promessa cumprida, havia sido um catalisador nessa jornada. Eles se tornaram símbolos da persistência de Thaís em buscar suas raízes, da coragem da mãe em reabrir o passado e da beleza de uma conexão que transcendeu o tempo e a ausência. O ipê, crescendo no quintal, seria um lembrete vivo de que, mesmo nas perdas, há sempre espaço para a vida, a esperança e a continuidade do amor. Se esta história tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando e inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados incríveis e descobertas misteriosas.